Shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Daqui fala a pastora Rita Salomé para mais um podcast, louvando a Deus pela sua vida. Gente, como é agradável a gente fazer esses devocionais, como é agradável nós podemos compartilhar aquilo que Deus está colocando em nossas vidas, como é maravilhoso a gente compartilhar revelação, compartilhar palavra, compartilhar exemplos, é muito bom. Gente, antes de eu começar, eu quero te lembrar o seguinte: agora nós não estamos só no Spotify, né? Nós também estamos no YouTube. Por quê? Porque o YouTube é uma plataforma que permite que as pessoas escutem e tem aquelas legendas. As legendas você pode pôr na língua que o YouTube que você escolher: inglês, português, francês, alemão, por aí vai. E é por isso que nós imigramos para o YouTube. Por quê? Porque vimos a necessidade de algumas pessoas que a gente conhece até e que são próximas de nós tentarem perceber alguma coisa em português e não conseguiam. Agora ele está no YouTube. Se vocês quiserem, podem acessar essa plataforma que é Escola Reparador de Brechas, onde você pode entrar, compartilhar com todos os seus amigos, se inscrever e mandar para todos os povos que você conhece, que não falam português, porque quando eles acessarem esse áudio e colocarem as legendas, eles vão poder ter a tradução na língua que quiserem. É por isso que nós imigramos para o YouTube também, tá? Agora vamos ao nosso devocional. É sempre bom a gente poder falar com Deus e ainda compartilhar e dar aquela palavra. A gente tem recebido muitos feedbacks de pessoas dizendo que eu dei uma palavra oportuna, que era aquilo mesmo que a pessoa estava precisando e que tinha passado a noite tanto, a noite X, o dia X, a semana X, e que foi uma palavra libertadora. Amém? Vamos orar então antes de tudo. Senhor, eu quero te dar graça, Senhor, eu quero te louvar, eu quero glorificar o teu santo, bendito, agradável nome, porque tu és Deus, tu és a rocha, tu és o abrigo, tu és o socorro bem presente nas nossas vidas. Pai, nesse dia, eu quero pedir perdão na minha vida, sobre a minha vida, pedir mesmo, Pai, me lava e me purifica, porque não dá para entrar na tua presença com as vestes descuidadas, não dá. Então, Pai, me lava completamente, porque eu quero estar na tua presença, porque é o único lugar que eu me sinto muito amada, é o único lugar que eu me sinto muito acolhida. Pai, muito obrigada. Obrigada também, Senhor, por essas pessoas que estão passando feedback para mim, da condição da pregação, do áudio, de tudo. Pai, obrigada. Pai, eu sou tão grata pelo Senhor existir na minha vida. Eu sou tão grata por eu fazer parte do teu reino e por tu fazeres parte da minha vida. Senhor, muito obrigada. Pai, eu quero mais uma vez te lembrar, as pessoas estão enfermas, as pessoas estão com necessidades, que têm pedido oração, salvação, cura, oração de cura, de salvação, de libertação. Pai, nesse momento, eu quero mesmo te pedir, Pai, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, Pai, entrar nessas casas para trazerem, Pai, a paz que excede todo entendimento que nós estamos precisando para resolver tantas situações da nossa vida. Pai, muito obrigada. Eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Bênçãos espirituais prometidas. Nós começamos com o nome eterno, passamos por conhecimento espiritual, um coração novo, descanso espiritual e agora nós temos uma bênção espiritual que eu amo, sou apaixonada. Espírito Santo. Pai, vamos ler primeiro Lucas capítulo 11, Evangelho de Lucas capítulo 11, versículo 13. Diz assim: ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem.
Gente, eu sou suspeita. Em relação ao Espírito Santo, eu sou suspeita. Porque desde que eu aceitei Jesus como seu Salvador, o meu melhor amigo se tornou o Espírito Santo. Ele ouve as minhas orações, ele ouve as minhas conversas. Tantas vezes eu fico aqui na minha casa conversando com ele. Tantas vezes eu digo, Espírito Santo, me acompanha. Espírito Santo, não, olha só aquela situação, olha aquela outra. Se eu for falar, como é que vai dar? Como é que vai fazer? Olha, Espírito Santo, eu não entendi bem essa situação. Não entendi. Gente, eu não sei como você consegue levar a vida diferente. Não sei, é sério, não sei. Eu não funciono sem a minha amizade com o Espírito Santo de Deus. Eu não funciono. Olha o que a Bíblia diz, se nós que somos pais e que somos maus por causa do pecado, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, então o nosso Pai que está no céu, Ele nos dará o Espírito Santo, que é a melhor coisa que pode existir na nossa vida. Mas é assim, não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que o Espírito Santo se torna o nosso companheiro. Porque ele é uma pessoa, não é de qualquer maneira. Precisa de convidá-lo, porque ele não força ninguém, não obriga ninguém, precisa convidá-lo. Como é que é o convite? Como é que é o convite? Você já sabe, para tudo e faz a oração para convidá-lo. Hoje vamos fazer uma diferente. Para tudo. Repete comigo. Senhor Deus, nesse momento eu comecei a ouvir esse podcast e eu sinto no meu coração fazer a oração que a pastora Rita está dizendo. Eu te aceito como Senhor e Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Te peço perdão por ser tão demorado a aceitar. Nesse momento, eu te convido para seres o meu melhor amigo e te autorizo a entrar na minha vida, a me lavar com o teu sangue. E, por favor, escreve o meu nome no livro da vida. Gente, em nome de Jesus, amém. A partir de agora, a tua amizade com o Espírito Santo está sendo estabelecida. A partir de agora, já não te sentirás mais sozinho, porque Ele vai te acompanhar em todo lugar. Gente, o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Ele é Deus como nosso melhor amigo. Ele é maravilhoso. Qualquer coisa tu podes conversar com Ele. Qualquer coisa tu podes compartilhar com Ele. Qualquer coisa tu podes te dirigir a Ele. Só aprenda a dirigir-se a Ele com as mãos limpas e o coração puro. Porque essas duas atitudes nos farão ter uma resposta de Deus bastante precisa, bastante imediata e talvez até um pouco mais rápida. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer maneira, nós não podemos nos dirigir para o Espírito Santo de qualquer jeito. Nós precisamos saber quem Ele é. Nós precisamos saber como é que vamos ter o relacionamento com Ele, já expliquei. Nós precisamos saber como é que nós vamos levar a nossa vida com Ele. Desde que eu aceitei Jesus, há 31 anos, o meu melhor companheiro tem sido e sempre será o Espírito Santo de Deus. Não encontro satisfação total em amizade com pessoas, não encontro satisfação total em amizade com familiares, não. Eu encontro satisfação total em amizade com Deus. Ele é o único que não decepciona a gente. Ele é o único que dirige os nossos caminhos e os nossos passos para pastos verdejantes e águas tranquilas. Ele é o único que nos desperta, é o único que fala conosco, que nos desvia de todo mal e que nos faz descansar.
Ele é o único. Não existe um Deus tão grande e maravilhoso como o nosso. É por isso que nós não podemos andar sozinhos. Nós temos que andar com o Senhor. Porque em todo lugar Ele está presente. Eu vou contar aqui para ti, eu acho que eu já contei, mas eu vou repetir de novo. As minhas experiências quando eu viajo. Quando eu viajo de avião, eu tenho umas experiências maravilhosas com Deus. Às vezes, o avião sobe e ele começa a balançar bastante. Eu pergunto logo, pai, o que é isso? Pai, o que está acontecendo? Quando é logo no início da viagem, ele diz, olha, é a subida. Normalmente o avião vai subindo, tem alguns ventinhos, e à medida que ele vai ganhando altura, altitude, ele vai abanando um pouquinho, tornando um pouquinho desconfortável. Às vezes ele baixa um pouquinho a parte da frente. Quando ele baixa, uma pessoa parece que está perdendo o chão, a sensação de estar perdendo o chão. Mas tudo isso, lá no avião, para já logo que eu entro, eu entrego a viagem nas mãos do Senhor. Oro em casa, às vezes quando eu vou para a minha igreja, o pastor ora liberando a minha viagem. E quando eu chego mesmo dentro do avião, eu também oro. Entrego a viagem, entrego tudo, piloto, tudo, a parte mecânica, tudo. E depois vou descansada, porque eu sei que o Senhor, Ele está aguardando tudo. Aí quando o avião estabiliza, e a gente olha pela janela, vê que está meio nublado, está com algumas nuvens, e aqui também te chama a atenção que as nuvens pretas, as mais negras, não são mais escuras, não são as nuvens mais perigosas. As mais perigosas são as brancas, porque elas têm muito gelo lá dentro. Isso se torna uma coisa bem desconfortável. Então, quando eu olho para a janela, eu vejo aquele nublado, eu digo, pai, ele vai dar uns abanos aqui. E ele disse, vai, mas lembra-te, filha, eu estou dentro desse avião. Aí começa aqueles abanos, e eu pergunto, pai, quanto tempo isso vai durar? Ele dá o tempo. Gente, naquele tempo que ele deu, e ele mesmo diz, eu estou afastando as nuvens. Olha, passado o tempo que ele deu, o avião estabiliza. Quantas turbulências eu já apanhei? De 5 horas. A maior que eu apanhei até agora foi uma travessia no Oceano Atlântico Norte e do Sul também, né? Porque eu saí de Londres para o Rio de Janeiro. Eu apanhei uma turbulência de 9 horas e meia. Foi terrível. Foi muito terrível. E a todo momento ele dizia, filha, eu estou dentro do avião, eu vou pousar esse avião porque fui eu que te trouxe para essa viagem. Descansa. E olha, eu tomo comprimidos de pressão por conta de saúde mesmo. E naquele voo, eu tinha colocado os comprimidos na mala de porão. Eu não tinha os comprimidos na mala de mão. Então teve uma altura que eu lembro que eu disse para Deus o seguinte, pai, me adormece, porque eu estou começando a ficar com arritmia de tanto que o avião está abanando. E eu adormeci no meio daquela turbulência. Adormeci para umas 3 horas, dormi assim tranquilamente. Depois acordei e olhava para o meu companheiro de viagem, a pessoa que estava ao meu lado. Ele estava com os olhos tão assim aterrorizado que eu falei para ele em francês que o avião ia pousar, que era para ele não se preocupar, que o avião ia pousar no Rio de Janeiro. Porque eu vi que ele era francês e eu falei, disse, não, o avião vai pousar no Rio de Janeiro. E ele olhou assim com a sobrancelha para mim, tipo, só tu mesmo é que estás a confiar, porque eu não confio. Olha, a British, que é a companhia que nos levou, ela normalmente não chega atrasada. É uma companhia muito pontual. E ela chegou no Rio de Janeiro com 3 horas de atraso. Portanto, ela demorou 3 horas a mais
para atravessar o oceano. Agora você imagina a turbulência que foi. Quando o avião pousou, a pessoa que estava esperando no aeroporto, ela olhou para mim e ela disse: por que esse voo atrasou tanto? Eu disse: apanhamos uma turbulência muito séria. Muito séria. Ela olhou e disse: então é por isso que as pessoas estão saindo com uma cara de terror. Eu disse: é. E Deus guardou aquele avião. Deus guardou, literalmente. Foi Deus que guardou. Porque teve uma altura que eu só dizia: Senhor, tem misericórdia. Eu não conseguia fazer nada. Eu punha a minha mão naquele mapa e começava a orar. Só orar em línguas, porque não dava para fazer mais nada. Se o Espírito Santo não vai conosco, não vá. Se o Espírito Santo não confirma, não vá. Porque Ele sabe o ontem, o hoje e amanhã. Eu continuo voando, tenho que cumprir a agenda. E eu continuo entrando nos aviões e pedindo a Deus que Ele me cubra e que cubra os aviões e os passageiros que vão lá dentro. Eu quero ainda ir um pouquinho mais longe. Nós somos as pessoas que são crentes. Quando entram em qualquer transporte, elas devem orar, não só por elas, mas também pelas pessoas que vão ali dentro. Porque alguns não fazem a mínima ideia do que é ter um relacionamento com Deus e com o Espírito Santo de Deus. Não fazem. Gente, outra situação. Eu apanhei uma conexão, saí de Lisboa a Brasília e depois apanhei uma conexão Brasília-Goiânia. Só que quando eu apanhei o avião Brasília-Goiânia, são 28 minutos para ir. Ele sobe, anda um pouquinho e depois começa logo a descer. Ele subiu. Quando ele subiu, eu notei que as nuvens estavam muito, mas muito fechadas. E eu comecei a pensar, eu disse: pai, aqui nós vamos dançar muito. Nós vamos dançar muito. Eu só estava pensando, eu nem terminei o pensamento. Eu ouvi o piloto dizendo: todo mundo sentado e com o cinto afivelado. Todo mundo sentado e com o cinto afivelado. Aí, perante aquela comunicação e mais a janela que eu olhei, eu comecei: Espírito Santo. E ele dizia: eu estou aqui, filha. O aeroporto de Goiânia está encerrado por causa de uma tempestade. Então, eu estou dentro desse avião. Passado 1 minuto, o piloto disse: o aeroporto de Goiânia está encerrado por causa de uma tempestade. Nós vamos dar uma volta e depois vamos tentar a manobra para descer. Aí o avião circulou um pouquinho e depois tentou a manobra para descer. Eu disse: pai, o senhor está aqui. Estou. Fecha os olhos tranquilamente, que eu estou afastando a nuvem. Ele fez a manobra, deu grandes solavancos, deu uns 3 assim bem durinhos e depois ele se manteve calmo. Passado 1 minuto, eu estava vendo as luzes de Goiânia. Eu disse: pai, realmente não dá para ser de outra maneira. Tem que ser só com o Senhor. Sempre confiei no Espírito Santo. Ele é o meu melhor amigo. Porque a vida que eu tenho de viajar tanto de um lado para o outro, se não for com Ele, não dou conta. Tem de ser com Ele. Tem de ser Ele me acompanhando. Porque é o nome dEle que eu levo, é a palavra dEle que eu prego, e eu sou dEle. E eu sei que Ele é meu. Então, a bênção prometida do Espírito Santo na tua vida, ela tem que ser uma realidade. E ela é uma realidade através do novo nascimento.
e ela segue sendo uma realidade através da intimidade que Ele estabelece contigo e que tu deves continuar alimentando e exercendo. Confia no Senhor. Ele é tudo que eu e você temos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente, que Deus te dê a paz e que tu sigas tendo uma intimidade com Deus. Escolhe um momento, em todo lugar, tu podes sair e conversar com Ele, dentro de casa, fora de casa, no banheiro, a dormir, podes conversar com Ele, porque Ele é tudo que nós temos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.